Olá, seja bem-vindo ao 27 Segundos. Eu sou Héclito Monteiro e hoje, substituindo Hermes de Luna, que está aniversariando, é o aniversariante do dia. E a gente começa o programa com as imagens que foi notícia nesse dia em 27 segundos. Aqui nos estúdios já está comigo a entrevistada do dia, a deputada estadual pelo Partido Progressista, Daniela Ribeiro. Seja bem-vinda, deputada, boa noite. Boa noite, Héclito, boa noite aos telespectadores. É muita alegria para mim estar aqui mais uma vez, desta feita com você, já que Hermes aniversaria, que mais uma vez dá os parabéns e desejar toda a felicidade. E uma alegria estar com os teus telespectadores para a gente conversar de assuntos que interessam ao povo paraibano. Mas antes de iniciar a nossa conversa com a deputada Daniela Ribeiro, vamos à reportagem com o que foi feito na sessão de hoje na Assembleia Legislativa. Um dos assuntos que ganharam destaque foi a crise hídrica aqui no estado. Até parecia uma audiência pública, já que na tribuna só dava um assunto: a crise hídrica do estado. Deputados da situação e oposição se revezaram nos discursos, mostrando a preocupação com a falta d'água que afeta alguns municípios paraibanos. E o debate resultou na criação de uma comissão especial que será presidida pela deputada Daniela Ribeiro para acompanhar os problemas de abastecimento na região de Campina Grande. O deputado Guilherme Almeida conseguiu aprovar uma sessão especial para a próxima quinta-feira para tratar do problema. Todos vão ter a oportunidade de aqui testemunhar e dizer a atribuição de cada um, o cronograma dessas obras que eu me refiro, por exemplo, a limpeza do Rio Paraíba, o saneamento do esgoto da cidade de Monteiro, o rebaixamento ou outra solução do açude de Poções e também do açude de Camalaú. Um açude é do Denox, o outro açude é do Estado. Outro assunto que deu o que falar entre os parlamentares foi um ofício encaminhado pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, à presidência da casa. No documento, ele pede que seja reconsiderada a transferência da sede da Assembleia para o antigo Paraibã. Nós estamos tratando de condição de trabalho para todos nós. Como é que nós podemos ficar num prédio que tem 36 deputados e 14 vagas para estacionamento? E os gabinetes feitos gambiarras com divisórias que a gente está falando aqui e todo mundo está escutando o que a gente está dizendo no outro lado, vizinho. Então nós estamos procurando condição de trabalho para que a gente ofereça também, inclusive para a própria população, uma condição melhor de recebê-los aqui, na Casa do Povo. Eu defendo a permanência da Assembleia aqui, Praça dos Três Poderes. Nós poderíamos usar esses recursos que estão assegurados, que estão também rubricados para a reforma, e fazer uma reforma ampla que melhorasse as condições. Também você vai ver que nós vamos mexer na mobilidade urbana. Se você levar a Assembleia para lá, a Epitácio Pessoa vai ficar praticamente sem condições de tráfego. Um novo remanejamento de recursos trazido no Diário Oficial do Estado pode adiar a transferência da sede, já que afeta diretamente a Assembleia Legislativa. É óbvio que atrapalha. Tudo que você subtrai investimento atrapalha todo o planejamento, mas é uma realidade que não há como fugir. Não há como fugir a essa realidade. Eu acho que isso é o mínimo que a Assembleia poderá contribuir. E o dia na Assembleia ainda teve direito a protesto de estudantes que vieram participar de uma audiência pública que debateu as ocupações de instituições de ensino. Esta casa abre as portas para os estudantes, mas também a comunidade estudantil, para que sejam esclarecidos os motivos da sua ocupação, porque eles discordam dessas medidas do governo e o que é que pode ser feito no sentido de mudá-las. A nossa convidada aqui no estúdio é a deputada estadual Daniela Ribeiro. Nós temos muito do que falar, mas eu quero começar, deputada, justamente sabendo sua opinião sobre esse tema que tem pautado o dia a dia da Assembleia, que é a suposta possível mudança da Assembleia Legislativa. É a solução ir para evitar as pessoas? Tem condições de ir? O que é que a senhora acha dessa proposta do presidente Adriano Galdino? Então, o presidente Adriano Galdino, ele por diversas vezes levou esse assunto à casa
dando conta de que recursos seriam carimbados apenas para a reforma ou para uma eventual mudança do prédio da Assembleia Legislativa. O que sempre nos incomodou foi o fato de que existem outras prioridades, né, para todos nós e para o paraibano principalmente, no que diz respeito a ações que venham a realmente trazer mudanças na sua vida. Eu diria que ela não é propícia nesse instante, essa mudança. Acho sim que o prefeito Luciano Cartacho teve uma visão extremamente lúcida e já pensando nessa questão da mobilidade, que é uma dificuldade, sim, hoje, né, para os cidadãos. Imagina se for levada a Assembleia para aquele lugar. E também eu vejo da seguinte forma, Cleiton, além de tudo, nós precisamos de recursos que possam, por exemplo, pagar a conta de energia para que a gente possa trabalhar mais. A casa hoje diminuiu o seu período de trabalho. Nós estamos com um período até 1h da tarde, ou seja, impedidos de fazer audiências públicas, sessões especiais em outros horários, de fazer com que o nosso trabalho possa fluir mais. E eu acredito sim que melhorias possam ocorrer de uma forma que não seja nada expansivo demais, nenhum gasto absurdo, mas, por exemplo, o setor de imprensa é um setor que a gente observa que tem uma dificuldade para estar ali trabalhando. A gente vê isso. Os cidadãos, no que diz respeito aos servidores, a gente vê o que poderia ser feito, mas no próprio prédio, no próprio lugar. Nesse momento, eu acho completamente inviável, eu acho completamente... Então, para a senhora, a solução seria dar uma melhorada na estrutura que hoje existe? Mas mesmo assim, uma melhorada, vamos dizer, enxuta. Eu acho que teria que ser enxuta, algo que dê uma mínima condição, uma melhor condição de trabalho, principalmente para quem está lá no dia a dia, não só os deputados que têm ali, têm os seus gabinetes. Eu acredito que ao longo do tempo, né, não houve mudança com relação a isso. Então, eu diria que para mim não é problema algum estar no gabinete que estou. Também da mesma forma no plenário, onde já houve mudanças, já houve reformas, a gente já acompanhou isso, a imprensa já acompanhou. Eu acho que em algumas situações a gente sabe que tem dificuldade sim de trânsito, de garagem, sabe sim de vagas de garagem, mas o que interessa é que nesse momento não é uma prioridade. E para onde se vai? Né? Então, o planejamento, você planejar é importante. Então, se você imagina levar a Assembleia para a epitácio pessoa, é imaginar a dificuldade que nós vamos criar para os cidadãos no seu dia a dia. Além de tudo, um lugar central que nós estamos, né, hoje, né, que faz com que os cidadãos que no seu dia a dia possam chegar até a Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa. É uma discussão que uns concordam, outros discordam. A minha posição é de discordância, principalmente pelo momento que estamos vivendo. Em algum momento, porque isso veio para a imprensa, a gente noticiou, mas em algum momento o presidente Adriano Galdino consultou os deputados, houve no colegiado uma discussão sobre a transferência da Assembleia Legislativa aqui do centro de João Pessoa lá para Epitácio Pessoa? Pelo menos para os deputados de oposição, nenhum instante nós fomos consultados. Não houve nenhuma conversa, não houve nenhuma reunião acerca do tema, nenhuma audiência, vamos dizer assim, por parte dos deputados. Então, eu mesma posso dizer, como membro da bancada de oposição e assim como meus colegas, que nunca participamos de nenhuma reunião acerca do tema. Por isso mesmo estranhamos, tomamos conhecimento pela imprensa e a única coisa que era dita durante vários dias, e vocês acompanharam, vocês da imprensa, era que teria que gastar esse recurso, porque senão ia perder esse recurso, porque não poderia ser utilizado para outras coisas. E aí está a prova, foi retirado, como o próprio líder do governo agora já recua do seu posicionamento, né, diante da decisão do governador de retirar o recurso, de fazer remanejamento no recurso através do orçamento, e aí deixar essa questão para vamos dizer, uma outra situação, outro momento, nem sei se seria a intenção futuramente. Falando em remanejamento, o governador Ricardo Coutinho tem, desde a semana passada, publicado diversos remanejamentos, tirando recursos que estavam destinados com o dinheiro destinado a algumas áreas como saúde, infraestrutura, para dedicar justamente ao pagamento de folha. Essa tem sido uma das principais justificativas, e da dívida do Estado. Como é que a senhora está acompanhando esses remanejamentos que o governo tem publicado através de decreto? Nós lamentamos o fato que a peça orçamentária ela é sempre algo fictício. Na prática, não acontece aquilo que foi posto ou que foi discutido. Por isso mesmo, nós nos sentimos, por exemplo, a semana passada, o secretário esteve na Assembleia Legislativa, fez a sua explanação. Não houve ainda o momento dos deputados se colocarem, né, e se apresentarem no que diz respeito à sua contribuição. Teremos esse momento no próximo mês, né, de dezembro, mas mesmo assim nos sentimos, eu diria, de mãos atadas,
porque você mesmo colocou muito bem, através de decretos, uma decisão governamental que faz com que o remanejamento aconteça sem que haja uma consulta, nem consulta popular, porque na realidade, na prática, o famoso orçamento democrático, ele não existe, como também... Como assim não existe, Não deputada? existe porque na prática, se a população não participa, se os deputados que são representantes do povo não participam, porque aquilo que se coloca não se faz. Não sei se vocês lembram que nós abrimos mão dos recursos que teríamos, né, das emendas que teríamos parlamentares, para colocarmos, digamos, especificamente para a questão da água, há poucos anos atrás. E isso não ocorreu. Então, a gente lamenta porque, efetivamente, essa participação ela não existe. É uma decisão unilateral e que, da forma que o governador entende, ele faz. E quando diz que para pagar folha, em certo momento, é uma certa contradição. Porque em um instante é para pagar folha, em outro instante o Estado está muito bem obrigado, se organizou financeiramente. Então, a gente, finalmente, nós não sabemos o que é que acontece de fato. Sobre a retirada, antes de falar disso, eu queria tocar num assunto seguinte, a senhora fala do investimento que os deputados, ano passado, abriram mão de suas emendas para destinar ao abastecimento. E das retiradas feitas através de decreto foi justamente para o abastecimento através de carro-pipa. Pois é, o que nós lamentamos é que o governo do Estado, ele tem uma obrigação, e eu estou no segundo mandato, estou no 6º ano de mandato na Assembleia Legislativa, estamos trabalhando a questão da seca desde o primeiro ano, quando entrei, SOS Seca, né, contando e pedindo e implorando ao governador que fizesse suas ações, né, enquanto a transposição acontecia, as obras da transposição, ao mesmo tempo, o que é necessário da parte do governo fazer para que essa água possa chegar até nós. E aí a gente diz carro-pipa. Campina Grande é abastecida por carro-pipa. Você imagina a cidade do Porto de Campina Grande sendo abastecida por carro-pipa? É impossível. E você olhar para o dia de hoje e ver que Campina Grande tem 6% da sua capacidade do açude de Buqueirão, que inclusive abastece a outros municípios, e à beira de um colapso, que é uma realidade. Estivemos em Monteiro no dia de ontem e constatamos que as obras para chegar até Campina Grande, até o açude de Buqueirão, e a água da transposição, não chegará antes do mês de junho. Isso significa dizer que Campina Grande realmente vai entrar em colapso de água, porque a água que tem hoje no açude de Buqueirão, com 6% de sua capacidade, só chega até o mês de março. Então, é uma preocupação muito grande, eu diria que já estamos em estado de inteira alerta, e mais do que isso, de termos que sermos contundentes nessa questão. Na semana passada, a Câmara Federal criou uma comissão para acompanhar as obras hídricas lá de Campina, a crise hídrica. Hoje foi a vez da Assembleia Legislativa criar uma proposta da senhora. E eu, como telespectador, deve se perguntar em casa nesse momento, para que vão servir essas comissões? Porque muitas vezes, no entendimento popular, fica que essas comissões que são criadas, elas servem como figurativas, como muitas vezes para pautar a mídia, para fazer o release. Na prática, para que a comissão da Assembleia Legislativa criada vai servir a partir de agora? Então, a primeira comissão que foi criada, federal, em âmbito federal, totalmente legítimo, né? Concordamos e apoiamos, né? A comissão foi criada em Brasília, pelos deputados federais, mas não podemos deixar de fazer a nossa parte aqui no estado da Paraíba. Estamos vivenciando diretamente com a população. E o que é necessário? Nessa primeira visita, no primeiro instante dessa comissão que foi criada, houve uma reunião com o ministro, e quando foi afirmado que havia uma ordem do próprio presidente Michel Temer para que fosse feita a adutora de engate rápido, né, e que dessa forma pudesse chegar água a Campina Grande. E o que é que nós nos propomos? Quando visitamos ontem, a minha angústia e o meu desespero foi dizer assim, não, nós não podemos ficar apenas assistindo, nós temos que fazer algo. E fazer algo é acompanhar. Acompanhar significa dizer o quê? Hoje, já em contato com os colegas, essa comissão é formada por 5 deputados, eu já entrei em contato em Brasília para uma audiência com o ministro para saber efetivamente, desde o dia que foi conversado com a bancada ou com a comissão que esteve presente junto com o ministro da integração, de lá para cá, o que é que aconteceu? Quem é que está falhando? Quem é que está faltando fazer a sua parte? O governo do estado? Prefeituras? Né, o DENOX?
Quem? Governo federal. Então, esse é o sentido. Então, eu posso te dizer que, diferentemente daquilo que pode se estar no imaginário da população, que é natural, que é legítimo, até porque está cansado de ouvir, né, e de sentir esses discursos, né, essas formas de se fazer, mas nós precisamos tomar posicionamento. Foi essa a decisão, não só naquilo que já fizemos, como eu já falei, a SOSC, que é a Frente Parlamentar das Águas, que está aí, foi criada e que está trabalhando sim, mas acima de tudo, eu imaginei quando voltamos e pensando de que forma a gente pode contribuir ainda mais. A população pergunta, os empresários, você imagina as empresas saírem de Campina Grande, a economia ser afetada de forma, eu diria, contundente. Você imaginar a saúde pública, porque a água é questão também de saúde pública e, acima de tudo, a vida. Então, nós não podemos ficar apenas assistindo ou mesmo acompanhando a comissão que foi criada, a comissão no âmbito federal. Nós temos, sim, que partirmos para a contundência, partimos para o ataque no sentido de atacar para o bem, atacar para chegar lá e buscar algo que seja realmente plausível com aquilo que é a realidade que está sendo trazida, está sendo mostrada. Então esse é o sentido da comissão e a comissão já pediu, eu já fiz esse pedido dessa audiência para saber de lá para cá o que foi que aconteceu. E nós precisamos, como deputados estaduais, que aqui estamos no dia a dia, né, do cidadão, levar essa resposta e, acima de tudo, fazer com que dessa forma nos unirmos e trazer essas respostas que não são respostas de palavras, são respostas de atos definitivos para essa questão que precisa ser um paliativo nesse momento, porque já que a água não vai chegar, um paliativo para que se suporte esse momento tão difícil que os cidadãos estão vivenciando. Você tem ideia, Eccleton? As pessoas estão passando por dia tendo água durante 1 hora, chegando mais ou menos às 3, 4 horas da manhã. Você imagina acordar idosos, crianças, para tomar um banho, para esperar um outro dia, quer dizer, na madrugada. Se tiver pressão para encher a caixa d'água. Exatamente, se tiver pressão para encher, ou para encher baldes, ou seja, como for, como se virarem. Então, nós não podemos admitir isso. Se eu ou se você não vivencia esse dia a dia, se não falta na sua casa água, mas se seu irmão precisa de água, se o nosso vizinho, nós temos que ter solidariedade, se o nosso vizinho precisa, então nós temos que trabalhar por ele. Campina Grande é a segunda cidade mais importante da Paraíba, uma das mais importantes do interior nordestino. É da Rainha da Borborema que partem boa parte das representações políticas do nosso estado. Metade da bancada federal tem base eleitoral lá em Campina Grande. Na Assembleia Legislativa, outros tantos parlamentares, como a senhora, também têm o seu maior colégio eleitoral lá em Campina Grande. Como é que, com tantos representantes, Campina Grande chega a esse estágio? Isso a senhora responde daqui a pouco, depois do intervalo. De volta com 27 segundos com a informação que vem da Rainha da Borborema. Em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues reuniu empresários para apresentar sua proposta de atualização do Código Tributário Municipal. Quem tem as informações é a repórter Maiara Medeiros. O prefeito Romero Rodrigues pediu a modernização do Código Tributário, além da atualização para a Justiça Fiscal. Segundo ele, o código está ultrapassado. Há mais de 30 anos que ele não é atualizado, diferente de outros estados do país. No auditório da FIEP, o prefeito apresentou o novo código à direção do Sindicato da Indústria e da Construção Civil local. Ele explicou que, se houver a proposta de apresentação de uma nova planta genérica atualizando a base da receita, o processo será realizado em 10 ou 15 anos. Segundo ele, a cidade precisa, de forma responsável, pensar essa questão tributária da prefeitura. O prefeito explicou também que a população tem razão em cobrar serviços e ações, mas a arrecadação está sendo pouca para a atual demanda. Aqui nos estúdios eu converso com a deputada estadual Daniela Ribeiro. Daqui a pouco eu vou falar dessas mudanças administrativas lá em Campina Grande, que a deputada tem um envolvimento muito maior a partir de janeiro, tendo em vista que o seu pai será vice-prefeito lá em Campina Grande. Mas no último bloco, deputada, eu questionava sobre um posicionamento político. Campina Grande é decisiva nas decisões políticas do estado, seja ela qual for, tem que passar por pessoas de Campina Grande, mas mesmo tendo essa potência política, mesmo representativa, tendo em vista as bancadas que foram eleitas,
Campina Grande chegou a esse estado que a senhora relatava para a gente no último bloco de quase tomar lama. Como é que os políticos de Campina deixaram isso acontecer? Olha, eu diria que talvez uma sucessão daquilo que se diz, não, isso fica para depois porque não é grave agora, não pensar em futuro. Lá no passado, quando tivemos a oportunidade de termos 5 governadores de Campina Grande, temos 5 pessoas que estiveram na superintendência da própria Sudene, nós sabemos disso. E o próprio, eu diria que Campina Grande não está fora do estado da Paraíba. Então, qual governador, o governador que fosse ou não de Campina Grande, tem que ter preocupação com todo o estado, todos os municípios, de uma forma geral. Mas eu quero dizer assim, que Campina Grande tem uma bancada unida nesse sentido. Eu acho que é importante, por exemplo, hoje, quando eu pedi audiência, eu falei com o deputado Agnaldo Ribeiro, meu irmão, pedindo para que fosse marcada essa audiência. A outra também ele tem marcado. A Frente Parlamentar das Águas também esteve com ele junto ao Ministério da Integração. E essa cobrança tem sido feita de forma contundente junto com a bancada, e temos que ser justos, junto com a bancada de Campina Grande também, não só da Câmara, como também do Senado. O que eu acho que está faltando, e aí sim, são além de água, o que é que está faltando? As querelas políticas, porque não é apenas a bancada. A gente sabe que tem a ver com o governo do Estado, a gente sabe que tem a ver com o governo federal, o governo do Estado, e infelizmente sabe que muitas vezes essas picuinhas políticas, essas coisas pequenas, por exemplo, existem obras que são de obrigação do governo do Estado para que possa receber essa água. Quais são as obras? E aí, são de esgotamento sanitário, por exemplo. Não chegou obras de não, esgotamento, não. Para chegar a água em Campina Grande, essas obras do açude de Poções, que vem de Monteiro, ela precisa haver essas obras de esgotamento. Então, ontem estivemos com os técnicos e com aqueles que fazem parte das obras da transposição. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, olhar para trás hoje não vai dar jeito mais para todos nós. O que a gente tem que olhar? Para o presente e para o futuro. E para o presente, principalmente. Então, nesse sentido, é baixar a guarda. É dizer assim, Campina Grande, o estado da Paraíba, as situações que hoje sofrem Cajazeiras, outros municípios do nosso estado, elas têm a ver com todos nós. Então, o governo do estado tem que dizer, a minha parte é essa, o DENOX, a minha parte é essa, o governo federal, a minha parte é essa, vamos sentar todo mundo junto, as bancadas acompanharem, somos fiscais, na realidade, nossa função, e aí é importante dizer, como deputado estadual, o que nós podemos fazer, fiscalizar, cobrar, fazer o que a gente tentou fazer, que é colocar emendas para que o governo do estado priorize a questão da água, e cobrar para que o governador possa ter um olhar, uma sensibilidade aguçada, ou mesmo que seja mínima para uma situação como essa, e dizer é prioridade, porque se isso acontecer, e isso acontecendo, é colapso, é sofrimento para todo mundo. Só da fala, o governador ter esse olhar para Campina Grande. Está faltando um olhar administrativo para essa área hídrica lá na Rainha da Borborema? Totalmente, está faltando um olhar administrativo para a área hídrica de Campina Grande. O governo do estado precisa sim olhar para Campina Grande com muito mais, eu diria, com muito mais não. Se ele olhasse um pouco, já seria grande coisa, porque infelizmente o que acontece hoje, eu vou dar um exemplo aqui agora. Nós hoje tivemos uma explosão de um caixa eletrônico no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, segunda explosão desse ano. Em qualquer outro país, qualquer outro lugar, isso é um ato de terrorismo. Uma explosão no aeroporto é um ato de terrorismo. Qual foi o pronunciamento, qual foi a fala ou discurso que você ouviu, ou mesmo o posicionamento que você ouviu por parte do secretário de Segurança Pública, por parte do governador, de até mesmo até lá, sabe, de se solidarizar com a cidade, de dizer, nós temos que tomar uma atitude. Isso tem sido corriqueiro. São 88, nesse ano, foram 88 explosões a caixas eletrônicos. Mas o governo diz que isso é um problema nacional. Que é um problema nacional. Nós temos uma lei que está aí posta para ajudar nisso, para inviabilizar as cédulas, que foi uma lei de minha autoria, e o governo não fiscaliza. O governo não se posiciona com relação a isso, e não adianta dizer problema nacional, gente. Então vamos esquecer que existe a nossa Paraíba e vamos viver de tudo que for de problema, porque é nacional, porque é internacional, porque é mundial. E não é assim, a gente mora na nossa cidade, no nosso estado, e aquele que se propõe é tão bonito quando a gente assiste aqueles guias eleitorais, tanta promessa, tanta solução, que você olha assim e diz, pronto, vamos viver na perfeição. O eleitor vai e vota, acreditando nessas promessas.
E foram muitas promessas para Campina Grande. E aí, na prática, é dizer que Campina Grande não tem violência, Campina Grande não sofre dessa dificuldade, como também o estado da Paraíba. Ou seja, não há um só pronunciamento, uma só ação para dizer, não, nós temos que tomar um posicionamento, nós temos sim um plano com relação a isso, está demais, isso não podemos mais permitir. E é isso que acontece. Então, Campina se sente órfã, sim. Não só Campina Grande, que ontem eu dizia, inclusive, mesmo tendo a vice-governadora? Lamentavelmente, mas lamentavelmente ela parece que não está podendo fazer absolutamente nada, né, com relação a isso. E se quer falar, porque a gente precisa ouvi-la, e aí um apelo que a gente faz é ouvi-la também com relação a isso, nessa cobrança ao governador do estado. Lígia é uma pessoa que é extremamente sensível, é uma mulher realmente que tem a sensibilidade, né, e que eu tenho certeza que dentro no interior dela, ela deve estar sentindo essa angústia. Eu não tenho dúvida, porque você vê o que Campina Grande sofre com relação a essas ações ou essa omissão do governo do estado. E aí não falo só Campina, porque ontem mesmo quando eu estava em Monteiro, e numa entrevista, e citava essa questão de Campinas, e me parece que Campina Grande foi retirada do mapa para o governo do estado, para o governador. Foi completamente rechaçada. E aí, naquele instante, o próprio deputado João Henrique estava lá nos recebendo, inclusive, e Monteiro dizia, não, isso não é privilégio de Campina Grande. Monteiro também não só foi esquecida, como foi retirado várias ações que tinha aqui na cidade, de situações onde aconteciam, onde o governo do estado, Casa da Cidadania, onde o governo do estado tinha presença, foi retirado. Então, assim, a gente percebe que, na prática, o ato de dizer que é republicano, o governo republicano, ele não existe, inexiste. Agora mesmo nós vimos essa discussão pequena, feia, com relação à questão da vinda do ministro das cidades, que o governador não iria receber, citando uma querela financeira. O que não é verdade, porque só se pode pagar aquilo que se é medido. Você não paga sem ter tido a medição para ver que a obra está sendo feita. Mas é uma atitude que já é anterior a esse ministro das cidades. Quando Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, era ministro das cidades, o governador também tinha a sua... a sua forma sempre de fazer o seguinte, ele viajava para qualquer outro lugar que não recebesse Aguinaldo naquela época também. Então, é uma atitude que eu tenho, lamento demais, acho que a Paraíba lamenta, a gente só tem a perder, porque é isso que aí no país, isso que aí para o governo federal, quantas vezes nós já vimos situações como essa, onde quando dizia que um presidente vinha para cá, alguém não permitia. Falando isso é uma situação disso, que é lamentável, porque campanha política, só para concluir, ela tem o seu tempo, seu período. Quando ela termina, todo mundo tem que trabalhar junto. Depois a gente volta a disputar, volta a ter, cada um tem seus posicionamentos, tem suas ideias, que elas sejam colocadas e discutidas no período correto. Depois disso, não. Falando dessas picuinhas, a mais nova novidade foi a audiência com o presidente Michel Temer, que foi pedida, foi marcada, foi remarcada e teve uma zoada no dia de hoje. Eu vou pedir a opinião da deputada daqui a pouco, depois do intervalo, sobre esse tema. De volta com 27 segundos e a demanda por empregos temporários cresce nesta época. Aquecida pelas vendas de final de ano, e até um curso foi montado para capacitar candidatos a vendedor. Tem gente de olho nas oportunidades de fim de ano, como esse estudante que enviou o currículo e foi um dos selecionados a participar de um curso preparatório para empregos temporários. Eu fiquei sabendo dessa seleção e vim em busca dessa vaga, né? Já trabalhei alguns anos no comércio, mas não no ramo de venda. O curso está sendo oferecido por empresários do comércio local, que visam contar com profissionais mais capacitados nas lojas. Eles aprendem técnicas de venda, postura no PDV, como a gente chama, né, que é o ponto de venda. Eles aprendem também sobre produtos, que vai de um guia de produtos femininos, masculino, infantil, até a formação de um calçado, para que possam dar a melhor consultoria ao cliente, né? As aulas duram cerca de uma semana e 60 candidatos participam do processo seletivo.
A próxima etapa são as entrevistas, quando quase 30 profissionais vão ser escolhidos. Todos para atender a demanda de fim de ano no comércio da cidade, que no total oferece mais de 200 empregos temporários esse ano. É uma oportunidade para também essas vagas que a grande maioria no setor de vendas, né, vendedor, caixa e estoquista, são as 3 vagas. Eles podem, com bom desempenho, também serem contratados definitivamente na empresa. Essa vendedora trabalhou como jovem aprendiz em uma loja de calçados durante 2 anos e foi contratada recentemente. E ela sabe que os resultados só foram positivos porque houve dedicação e muita força de vontade em aprender. Correr atrás, olhar os vendedores que já são experientes, ver como eles fazem, atender o cliente bem. E até hoje estou por aqui, graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, né? Porque só sabe a necessidade de um emprego quem está à procura dele. Deputada, na Paraíba tem muito incentivo ao emprego? Porque assim, nós não estamos numa bolha fora do Brasil. É verdade que apesar que no ano passado se falava muito que nós éramos uma bolha fora do Brasil, mas esse ano nós voltamos para o Brasil e vivemos essa crise de emprego. O que fazer? Existem algumas iniciativas que podem partir lá da Assembleia, fora pedido de emprego, porque o que político mais recebe é pedido de emprego. Aliás, eu acho que parte disso, não é o caso da deputada, mas parte disso, parte também dos candidatos. A gente teve uma campanha para vereador aí nos municípios da cidade, nos municípios da Paraíba, e com certeza teve candidato prometendo mais emprego do que poderia oferecer, já que os gabinetes são bem enxutos. Mas, além desses empregos prometidos, deputada, existe alguma iniciativa que pode partir do parlamento para auxiliar isso? Olha, eu vejo como o maior incentivo que a gente pode dar, primeiro, é com relação à questão da educação. Porque o emprego, ele vem como consequência. Hoje a gente pode dizer que subempregos, muitas vezes, são oferecidos, são ofertados para que o cidadão, pelo menos, não morra de fome, né? Mas se a gente for para, eu diria, para a questão mais central é a questão do investimento na educação e, consequentemente, na questão de preparo técnico. Isso é muito importante para que dê oportunidade para as empresas que vêm e que chegam, e aí sim, nós estamos num momento difícil, né, onde poucos estão vindo. Com essa questão da água, fique certo, é algo que deixa os empresários que pensam em investir na Paraíba meio sobressaltados, duvidosos, duvidando, né, da capacidade. Para quem não acompanha isso, por exemplo, qual a dificuldade que a falta de água em Campina Grande traz hoje para o empresário? Não, de fato. De fato, a água, se não tem água, por exemplo, nós vamos falar de uma empresa como a Coteminas e como qualquer outra empresa, Coteminas, Alpargatas, que são empresas de grande porte que inclusive fabricam para o país como um todo, né? Então nós somos privilegiados, nós temos essas empresas. E aí não vamos deixar de fora os outros empresários. Todos eles necessitam da água, não adianta. A água é necessidade para o dia a dia de qualquer empresa, para o funcionamento de qualquer empresa. Então, nesse sentido, além de você não estar atraindo, você ainda está com a possibilidade das pessoas estarem com medo de perder os seus empregos. Fora isso, aí você diz, o que a Assembleia pode fazer? Realmente, o que a Assembleia pode fazer é fazer a cobrança, é fazer com que possa sugerir, né, aqueles que podem fazer com que fomentem, né, essa questão de emprego. Campina Grande, por exemplo, tem grandes universidades, né? A gente sabe que universidades que se destacam pelo mundo, porque os cidadãos de lá saem, infelizmente, porque não tem a oportunidade ainda necessária dentro da cidade para que eles possam ficar, ou mesmo no próprio estado, eu diria, né? Então, o que é importante? O importante é uma soma de esforços para que a gente possa fomentar essa questão de emprego, né? Nós tínhamos, o Estado alardeava a questão do empreender, de dar condição para que as pessoas pudessem ter a sua condição de trabalho, e aí ninguém fala mais nisso, né? Também outro custo que o Estado tem pago com relação a essa questão, e que as pessoas, quando diz o Estado, são as pessoas que têm pago. E, para completar, nosso Estado é um Estado que grande parte da população depende de empregos públicos. E isso é muito ruim, porque é um Estado que depende disso. Empregos públicos que, inclusive, está dando dor de cabeça à gestão estadual
já que o limite da lei de responsabilidade fiscal vem sendo estourado há algum mas tempo. isso aí acontece porque exatamente o Estado não oferece outras oportunidades. Então o cidadão termina, né, tendo que ir para aquilo que tem, como diz, o que tem para hoje. Então, infelizmente, essa questão de emprego, ela passa por todos esses gargalos que o cidadão tem essa dificuldade. Muitas vezes você vê currículos bons, currículos que têm toda a condição de ocupar um espaço importante, mas as empresas também, por essa questão desse momento econômico que o país como um todo passa, nós também passamos por isso, estão enxugando. Então, ao invés de estarem crescendo, ampliando, abrindo espaço, elas estão enxugando. E aí, dessa forma, fica complicado você ter um ambiente propício para o crescimento, que é o que a gente espera ter, se Deus quiser, nos próximos anos. Deputada Daniela Ribeiro, no último bloco eu provocava sobre a audiência pedida pelo governador Ricardo Coutinho ao presidente da República, Michel Temer. O governador pediu na última semana, o presidente não pôde atendê-lo, surgiu uma primeira informação de que seria amanhã essa audiência pública e logo depois essa informação foi trocada, dizendo que a audiência havia ficado para a quinta-feira da próxima semana, dia 16. Como é que a senhora viu esse tratamento, esse pedido de audiência, a forma como vem sendo divulgado esse pedido? Olha, eu vejo que o governador ele faz sempre algo pequeno, uma questão mínima, ele faz uma questão enorme. E aquilo que é enorme, ele faz como se fosse uma questão mínima. O que é enorme é a seca, ele faz uma questão mínima. O que é enorme é a segurança pública, é uma questão mínima. O que é pequeno é dizer, vou pedir uma audiência. Se o presidente não pode hoje, pode outro dia, qual o problema de você ajustar a sua agenda? Ou ele tem que estar com a agenda totalmente voltada para a agenda que o governador deseja? E aí aqui eu vou deixar já de antemão na sua presença e na presença dos telespectadores, governador, um pedido de audiência que nós da Comissão da Seca, nós da Comissão das Águas, que foi criado hoje para acompanhar a questão hídrica de Campina Grande, nós queremos sim uma audiência com o senhor. E aí, se o senhor disser que não pode essa semana, nós não iremos dizer que não vamos mais para a audiência porque o governador não nos recebeu nessa semana. Porque sabemos que todos temos uma agenda. Todos têm uma agenda. Então, da mesma forma que o governador pode muito bem dizer não posso receber essa semana, só semana que vem, e aí a comissão não vai mais, que é isso, de forma alguma. Vamos fazer ajustes, vamos ser grandes, vamos ser altivos, vamos ser pessoas que têm e que pensam pelo bem da Paraíba. Então, o fato do presidente adiar dizer que não pode receber na semana que o governador gostaria, mas que pode receber em outra semana, por que não ir? Qual o problema disso? Isso é um motivo para se criar uma celeuma? É um motivo para se criar uma crise e dizer que o governo persegue a Paraíba? A senhora não acha não que o governo da Paraíba vem sendo perseguido pelo governo federal depois que Michel Temer assumiu? Ou isso é fantasia de alguns que afirmam essa teoria da conspiração? Isso é discurso para quem não tem o que falar sobre o seu trabalho, cria-se esse discurso para poder dar a desculpa daquilo que não tem feito. É a desculpa de quem não faz o dever de casa ou ocupar Você está dizendo que o governador não está fazendo o dever de casa? Não está, porque no instante que está se preocupando em estar criando toda semana uma disputinha política, uma querela política, ao invés de estar trabalhando, buscando, bom, não fui atendido aqui, vou procurar ser recebido na outra semana, mas estaremos lá e não deixaremos de buscar esse apoio. E isso é que é grandioso, sabe? Isso é que demonstra um verdadeiro líder. Mas o governador disse que é o da nova política. Pois é, mas infelizmente as atitudes, o que a gente tem que ver não são discursos, são atitudes. E atitudes, elas são demonstradas a partir de ações que sejam feitas e condizentes com aquilo que se diz. E aí a atitude, quando você cria esse tipo de querela, uma semana é uma briga com o ministro da cidade, na outra semana é uma briga com o presidente da República. Como é que a gente fica perante o governo federal? Você acha que isso é bom para o estado da Paraíba? Então, eu acho que tem que ser maior do que isso. O governador tem que ser maior, tem que ser grande, tem que ter o posicionamento que ele diz que tem, de que é republicano, de verdade. Então, seja republicano e diga, vamos sim marcar, não pode ser essa semana, vamos marcar na outra. Não acreditamos em perseguição, porque a Paraíba faz parte do Brasil, assim como Campina Grande, governador, faz parte da Paraíba. Então, queremos sim uma audiência e nós iremos entrar com pedido de audiência e esperamos sermos recebidos no dia que a sua agenda puder, né, nos receber, e não faremos de forma alguma nenhuma celeuma acerca da data. Apenas queremos também ser recebidos. Então, não vejo dificuldade nisso. Acho que a grande dificuldade está em perder esse tempo nesse tipo de picuinha política, nesse tipo de querela que não está levando
a Paraíba a lugar algum, muito pelo contrário. Está deixando a gente feio lá fora. E aí a Paraíba lamenta e o povo, principalmente o nosso povo, que assiste isso de forma lamentável, trazendo mais uma vez a discussão de que os políticos terminam pagando todo mundo, que os políticos, eles não respeitam o povo, que eles se importam apenas com política partidária. Através dessas atitudes, pagamos todos nós. E no próximo bloco eu concluo a conversa com a deputada estadual Daniela Ribeiro, falando de Campina Grande e falando de 2018. Quero saber se tem algum acordo feito nas últimas eleições para que o PP possa ter maiores espaços na política paraibana. A partir de 2018, a gente volta já. De volta com 27 segundos, hoje recebendo a deputada estadual Daniela Ribeiro, que é uma das principais lideranças do Partido Progressista na Paraíba. Tem sempre o nome cotado para disputar cargos majoritários aqui no estado. Na última eleição lá em Campina Grande, o seu pai, Enivaldo Ribeiro, foi quem disputou o cargo majoritário quando Daniela abriu mão, vamos dizer assim, da disputa pela Prefeitura de Campina para que o PP pudesse se coligar com o PSDB, saindo vencedor lá nas eleições em Campina Grande. Mas vários questionamentos surgiram dessa decisão de Daniela e do próprio PP. Isso foi algum acordo que aconteceu garantindo a saída de Romero em 2018 para que Enivaldo Ribeiro assuma a prefeitura de fato lá em Campina em 2018? Tem algum acordo? Porque quem está em casa, quem acompanha a política, e o paraibano gosta de acompanhar a política, faz diversas projeções. E uma das projeções que existe é Enivaldo Ribeiro será prefeito daqui a 2 anos, de fato, de direito, lá em Campina Grande. Tem esse acordo, deputado? Não existiu acordo acerca disso. Na realidade, o partido, cada eleição, a gente observa, é um cenário diferente. Nós sabemos disso. Disputei na outra eleição como candidata a prefeita, saí da disputa, não apoiei nenhum dos 2 candidatos e mantive o posicionamento que toda a Paraíba sabe, né, fazendo oposição até chegar num outro momento de governo, quando Cássio foi candidato a governador e o PP decidiu pela independência que tem. O Partido Progressista pode decidir apoiar pela independência. O partido não depende de governador, de prefeito, apenas tem a sua independência e por isso mesmo decide, junto com o povo, aquilo que é mais importante para o Partido Progressista. Naquele instante, essa discussão ela foi trazida, o ambiente, nesse momento de avaliação, era mais favorável a gente fazer uma união, já que vinha uma candidatura como a de Veneziano, onde poderia se polarizar, e aí o que decidimos, vamos nos unir para que a gente possa, nunca tivemos problemas pessoais, de forma alguma. Então, para que a gente possa vencer a eleição, e diga-se de passagem, vencemos no primeiro turno, né, a eleição. Então, o Partido Progressista, junto com o PSDB em Campina Grande, venceu as eleições em primeiro turno e foi acertada a decisão. Tendo o meu pai, ex-deputado Enivaldo Ribeiro, ex-prefeito de Campina Grande, que fez uma gestão que ficou para a história. Hoje, por onde você anda em Campina Grande, as grandes obras, inclusive de mobilidade, quando a gente passa as últimas aberturas de avenidas, o primeiro shopping center, o próprio espaço ali que todo mundo olha, eu penso, o São João de Campina Grande, ali foi criado, meu pai fez todo aquele espaço, foi na época dele, a desapropriação daquelas casas, fez o Centro Cultural de Campina Grande, abriu a Floriano Peixoto, a Almirante Barroso, foi uma gestão voltada para o futuro. Então, hoje, mesmo que a gente possa imaginar 81 anos, sim, 81 anos, com toda a energia, vigor, força, vontade de trabalhar, já foi a Brasília em busca de recursos, em busca de projetos, né, levando o entendimento de que é necessário trazer muito mais para Campina Grande. E a gente fica feliz, porque eu tenho certeza que ele vai dar uma grande contribuição para Campina Grande. Acordo nenhum houve com relação a futuro, né, daqui a 2 anos, o Romero sair, meu pai ser prefeito, e esse acordo ele não existiu. Mas se sair, tudo bem, né? Se sair, tudo bem. Olha, mas um questionamento que está posto, a deputada é sempre um tanto quanto escorregadia quando se fala em eleição que vem para frente. Se perguntava, vai ser candidata, não vai, não sei. Mas um questionamento a ser feito agora é sobre essa projeção para 2018, quando candidatos a cargos majoritários surgem. O PSDB, alguns líderes tucanos têm colocado o nome de Cássio Cunha Lima, mas o nome mais cogitado hoje é o do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Fala-se do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues,
Mas o PP, qual o cenário que analisa, vislumbra para 2018? Vai querer espaço na majoritária? Com que tendência tem melhor alinhamento para as próximas eleições? Primeiro Além de dizer que está cedo para falar nisso. Não, primeiro eu vou consertar a palavra que você disse. Escorregadia não é a palavra. Não sou escorregadia de forma alguma. Eu sou contundente, agora também sou realista e eu não posso fazer projeção daquilo que a gente nem imagina. Você vê quantas coisas a gente assistiu durante esse período. Vamos dizer, em 3 eleições passadas a governo, o que a gente viu? Só não viu o boi voar. Mas gente que veio para cá, que foi para ali, que era inimigo daqui, ficou amigo dali, a gente assistiu isso. Então você não tem noção do que é que pode acontecer. Então é muito cedo, principalmente para eu abrir minha boca e dizer que o Partido Progressista vislumbra, está em tal agrupamento, está apoiando tal candidato, até porque nem candidatura, nem pré-candidaturas postas existe. O que existe é o quê? As pessoas olharem e dizer, bom, tem a projeção do atual prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que saiu muito bem nesse segundo mandato, tem a projeção de Romero Rodrigues em Campina Grande, tem outras lideranças importantes e que têm feito diferença para o nosso estado, e aí eu não posso deixar de falar do meu irmão, de Agnaldo Ribeiro, que foi um excelente e tem sido, não só como deputado federal, chegar a ser líder de um partido no primeiro mandato como deputado federal, depois ser ministro das cidades, novamente líder do Partido Progressista, né, e tendo um trabalho para Paraíba que, por ele, eu brigo muito com ele, porque ele não faz a divulgação que ele deveria fazer. Porque o que Agnaldo trouxe para Paraíba, aquelas 4.100 casas que Campina Grande, o ministro veio visitar na Aloysio Campos, se não fosse Agnaldo, aquilo ali não existiria. Simples assim, tem que ser verdadeira. O gás, o viaduto do gás, foi a ação de Agnaldo Ribeiro. Então, se a gente olhar para as ações que ele trouxe, é um nome também que a gente não pode deixar de reconhecer, e que pena que ainda não haja um reconhecimento maior ainda, mas eu sei que vai existir. Na sua perspectiva, Agnaldo Ribeiro é um nome para disputar o governo do Estado? Não, eu não poderia ser este nome. Eu estou dizendo que ele é um grande nome para disputar qualquer cargo majoritário, porque pelo trabalho que ele fez, pelo trabalho que ele faz para Paraíba. Então, isso aí eu não tenho dúvida. Agora, se você me perguntar quem vai disputar, quem é que vai ser candidato a isso, aqui, isso está muito cedo. Então, eu não posso de forma alguma fazer uma afirmação sobre que posicionamento o PP vai tomar, porque a gente ainda não está claro esse quadro para nenhum de nós, nem para vocês da imprensa que especulam bastante, mas também não está claro. Mas, né? Levando em consideração essa frente de oposição montada em Campina aqui, que hoje une PSD, PSDB, PP, PSDB, essa frente de oposição, a senhora acredita, levando em consideração que eleição após eleição, o pessoal se une, se separa, esses 4 partidos, que são os 4 principais partidos, podem estar juntos em 2018? Acredito, isso pode acontecer, podem estar juntos sim em 2018. Quando houve uma aliança como essa, foi uma aliança que ela foi de João Pessoa a Campina Grande, sabemos disso, né, que estivemos juntos lá e cá. Então, foi uma aliança importante. Agora, eu acredito sim que tem tudo para estar juntos, né, em 2018, mas você me pergunta o que é que vai acontecer, não tenho como dizer o que é que vai acontecer, apenas que o Partido Progressista vai, tenho toda certeza, se posicionar sempre, e eu faço mais uma vez das palavras do meu pai, das palavras que é o presidente estadual do partido, as minhas palavras, se posicionar sempre a favor daquilo que espera o povo paraibano. Isso é muito importante. E participação, o partido tem participado, seja em João Pessoa, né, com a administração do atual prefeito, o prefeito Luciano Cartacho, como também Campina Grande, agora com meu pai figurando como vice-prefeito eleito nessas últimas eleições. Mas aí eu volto a questionar o seguinte, são 4 grandes partidos, e eu vou colocar o PMDB, que aqui em João Pessoa está aliado. PMDB, PSDB, PSD, PP. Tem espaço para todos esses partidos em uma disputa majoritária em 2018 em uma mesma coligação? Porque os espaços, na hora de decidir qual a formação das chapas, são decisivos. Na sua perspectiva, existe espaço para agregar todas essas grandes legendas em uma mesma coligação? Eu acho que o que tem que prevalecer é um projeto, não um projeto pessoal. Ninguém pode estar pensando pessoalmente. Eu penso em mim, o outro pensa em si. O que tem que prevalecer é um projeto para Paraíba. E aí, se você tem, que bom que sobre nomes. Ruim é quando está faltando, quando não tem um nome que se botar, como a gente assistiu aqui na eleição municipal, troca de nome, porque o nome não dava certo. Aí vinha outro nome com a possibilidade de mais mudança de nome,
porque não tinha esses nomes. Então, que bom que tenha nomes, né? Mas que haja, tem que haver, e é óbvio, né? Um pouco de desprendimento por parte de alguns, no entendimento onde aqueles que tiveram uma representação que o povo esteja indicando, né? E nessa construção, nesse espaço, que eu tenho toda certeza que você construindo bem, você conversando, dialogando, dá sim para você se unir e fazer com que essa união ela possa prevalecer e permanecer tendo espaço para todo mundo. Não necessariamente significa dizer que você tem que estar ocupando determinado espaço. Tem que ser esse espaço que eu quero. Por que tem que ser assim? Né? Alguns me procuraram, interessante, para apoiar nessa eleição de Campina Grande. Eu dizia, por que não o contrário? Se o meu nome tinha, vamos dizer, uma pontuação, a gente sabia disso, figurava como um nome mais representativo naquele instante. E aí, a pergunta que eu fazia é, seu projeto é pessoal ou seu projeto é de grupo? E a retirada de sua candidatura foi decisiva lá em Campina Grande, que não teve segundo turno. Totalmente. Se eu tivesse sido candidata, com toda certeza, teria tido segundo turno. Então é isso, quando você tem projeto pessoal, projeto individual, aí vai estancar. Aí realmente não prospera. Mas quando você tem projeto de grupo, projeto para a população, projeto onde todo mundo possa pensar que dá para, somos todos, que bom que somos todos, estamos todos bem, fizemos um bom trabalho, a população aprova, vamos aqui construir, né, onde possa caber a todos. Aí eu acredito que dá sim para se construir. Deputada, para encerrar, o pedido de audiência com o governador Ricardo Coutinho da Comissão de Acompanhamento das obras hídricas, dos recursos hídricos lá em Campina Grande, vai ser protocolado? Vai ser protocolado. Amanhã estaremos protocolando esse pedido de audiência pública. Eu espero com toda certeza que o governador ele abra um espaço na sua agenda, um espaço que seja, não da conveniência. O pedido ele pede urgência, ele é de urgência porque pela situação, mas acredito e espero um comportamento republicano para que o governador receba esses deputados, 5 deputados dessa comissão. E, dessa forma, a gente possa construir uma política diferente, uma política onde a gente possa buscar as soluções, ter os questionamentos, esclarecimentos e soluções, e buscarmos juntos, né, para que Campina Grande, para que o estado da Paraíba não sofra mais, ou pelo amor de Deus, ou tenha a solução definitiva com relação a essa questão da água. É isso que nós esperamos. Essa audiência pública, nós iremos protocolar esse pedido no dia de amanhã. Eu tenho toda certeza, vou esperar o bom senso do governador, assim como ele tem se queixado do presidente, eu tenho toda certeza, então, que ele vai ter acessibilidade e também compreender que uma agenda ela se faz, não é quando alguém olha para mim, você diz, Daniela, eu quero me encontrar com você, eu preciso falar com você hoje. Bom, se eu tiver marcado com 10 pessoas antes de você, eu não tenho como pegar e dizer, vou dispensar as pessoas que já estão esperando há tempo para colocar, né, você, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Então, fora isso, você respeita uma agenda, você não despreza aquilo que você já se comprometeu. E isso a gente tem que compreender. No 27 segundos de hoje, sem fugir das perguntas e sem enrolar nas respostas, a deputada Daniela Ribeiro. Deputada, obrigado por sua atenção, por sua vinda aqui ao 27 segundos. Eu que agradeço, Ecleton, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos os telespectadores e fico muito feliz em estar participando pela primeira vez aqui com você. Vai ficar para a história isso, né? Um abraço, um beijo especial para Campina Grande, para toda Paraíba e estaremos juntos nesse dia a dia, nessa luta, através dessa comissão, sobre a questão da água e sobre a questão da segurança pública no estado da Paraíba. Amanhã, aniversariante do dia, Hermes de Luna, apresentador do 27 Segundos, está de volta. Eu conto com sua audiência todos os dias na 98 FM, Rede Correio Sat, no Balanço Geral, quando a Paraíba balança na Rede Correio. A todos uma excelente noite, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima.